Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabela Rauch E eu sou a Nica Fergus. e você está assistindo One More Thing. Talk Show! Sejam muito bem-vindos, pessoal, ao episódio piloto do nosso Talk Show com a Nica e com a Isa. A gente vai começar falando um pouquinho sobre como a gente se conheceu. O que, na verdade, nenhuma de nós duas lembra. Porém, Exatamente. dá pra falar sobre. Dá pra dar um resumo? Dá pra dar uma resumida. Fala Olha, pra gente, Isa. foi assim, quando a gente tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, tinha o Point aqui de Maringá, do pessoal que era cristão. A gente continua sendo cristão, só deixando claro. Pessoal que era. Que era. Não, a gente continua sendo, Alguns não mas é são que mais, né? E aí era o point da gente, tipo, se encontrar e conversar, e tinha culto. Não era nem na minha igreja, mas como era sexta-feira e o culto de adolescentes da minha igreja era sábado, eu ia. E a Nica, ela na época não estava indo numa igreja fixa, então ela gostava bastante de lá, tinha amizades, ela ia lá. Nisso a gente, tipo, a gente se conhecia lá, né? Fazia mais ou menos parte do mesmo grupo, porque eu não fazia tão parte assim desse grupo. já eu gosto de considerar que sim. Porque eu gosto de considerar que sim, porque toda sexta-feira eu estava lá e depois de lá eu estava com eles. É, Então, enfim, foi onde inclusive eu conheci o namorado da Isa, pra vocês terem uma ideia, que na época, tipo, vocês já tinham estudado juntos, se eu não me engano, né? a gente, tipo, se conhecia da escola, porque a gente estudou junto, mas a gente não era do mesmo ano, então. E daí foi quando eu conheci o namorado da Isa e na época, tipo assim, ele não tinha, logicamente, nenhum envolvimento com a Isa, mas eu conheci os dois no mesmo lugar. E a Isa, eu vi ela de vez em quando ali, em alguns rolês, ela tava junto, ela tava presente, alguns não. Enfim, era uma presença, era quase um fantasma. A gente vivia nesse mesmo ciclo de amizade, mas a gente não tinha uma proximidade. A gente se seguia no Instagram, porém, era só isso. Esse era o máximo de contato que a gente tinha. Mais tarde, um pouquinho, eu comecei a frequentar a igreja da Isa, que é a PIB de Maringá, que hoje é a minha também. E ano passado, né, a gente se aproximou, mas em 2023 mesmo, e todos esses anos que a gente se conheceu, a gente manteve o mesmo nível de interação, que era quase nulo. É. E aí, quando ela mudou, na época eu tava sendo líder de PGM, ela começou a ir nesse PGM e a gente começou a ser amigas. E aí, até que um dia eu chamei ela pra ir no MEC, depois do PGM, e a gente, tipo, começou a conversar e a gente virou amigas desde então. Agora eu vou falar um pouco mais sobre mim, quem eu sou. Como eu disse, né, eu sou a Isabela. Eu moro aqui em Maringá. Eu faço medicina, comecei esse ano. Sou formada em balé, fiz 13 anos de balé. E é isso. Eu sou da PIB de Maringá também desde quando eu nasci. E é isso. Essas são algumas curiosidades. E eu namoro também. Já eu nasci e cresci em Minas Gerais, a mais de 1.000 quilômetros daqui. Eu tô a tipo um dia de viagem da onde eu nasci, eu cresci. Mas eu vim pra cá por conta. Isso é uma curiosidade, poucas pessoas sabem, inclusive. Do mesmo ciclo de amizade que a gente veio, poucas pessoas sabiam disso no primeiro ano que a gente se conheceu. Mas o meu pai é pastor e a gente veio da nossa cidade para Maringá para plantar uma igreja. Então a gente se mudou para cá quando eu tinha 10 anos, fazem 8 anos que eu moro aqui. E, enfim, hoje a gente congrega na PIB e algumas coisas mudaram, porém o motivo pelo qual eu vim pra cá originalmente foi pra isso, pra plantar uma igreja. Então eu vim pra cá muito nova e eu moro em Maringá desde que eu tinha 10 anos. Eu sou social media, eu trabalho com marketing e eu amo o que eu faço. Essa é a minha paixão, assim, da minha vida. E, inclusive, é outra curiosidade. Não começou como um trabalho, começou como um hobby, de certa forma. Eu tenho curso de videomaking, eu tenho curso de fotografia também, eu sou fotógrafa. Porém, isso tudo começou como um hobby. Então, eu comecei servindo na igreja, servindo nessa igreja também, que a gente se conheceu e frequentava. E a edição de vídeos, tudo que eu acho que hoje em dia integra, né, o operacional do meu trabalho como social media. E, enfim, surgiu como um hobby. Sempre foi um hobby na minha vida.
E hoje em dia eu trabalho nessa área e é por isso que também eu tenho tanta paixão pelo que eu faço, porque começou como algo que eu genuinamente gosto e que eu sei fazer bem, assim. Eu também namoro e da mesma forma que eu conheci o namorado da Isa antes deles namorarem, a Isa também conheceu e estudou com o meu namorado por um longo tempo, assim, quando eles eram mais novos. E isso é uma das coisas mais legais que tem sobre a gente, porque, tipo, eles não conseguiram se livrar de nenhuma de nós duas. E daí, hoje em dia, a gente é amiga. E, enfim, eu acho que é isso. E partindo também dessa diversidade das nossas vidas, da nossa rotina, a gente é amiga contra todas as estatísticas, Sim. porque as nossas rotinas são diferentes, as nossas opiniões são diferentes, mas mesmo assim a gente consegue ter uma amizade saudável. E é por isso que a gente quis criar um talk show, no caso foi ideia da Nika, mas foi por isso que a gente quis e colocar isso nesse talk show também, porque é uma das coisas que eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade ter amizades que são diferentes e ter uma amizade saudável, pessoas que têm opiniões diferentes, mas mesmo assim serem amigas. Então é uma coisa que a gente conseguiu encontrar um equilíbrio e agora a gente quer passar isso para as pessoas e a nossa relação. E é isso. Sim, falando um pouquinho mais sobre isso, eu acho muito legal, particularmente, a dinâmica que eu e a Isa temos de conversa em si, né? Eu acho que tem uma coisa que eu acredito muito na vida, que é que o centro das relações, de boas relações, relações saudáveis, é o diálogo. E igual a Isa falou, contra todas as estatísticas, o nosso diálogo é muito bom. Não quer dizer que não existirão discordâncias, mas a gente não teme isso, sabe? A gente encara essas diferenças de uma forma muito respeitosa. E eu amo as minhas conversas com a Isa. Eu amo os momentos que a gente tem juntas. E, como a Isa falou, eu tive essa ideia justamente porque eu queria fazer algo com a Isa, porque eu admirava muito o laço que a gente tinha e eu acho que o talk show é algo perfeito e é uma das poucas coisas que eu e a Isa temos em comum. Nós amamos conversar. Eu, particularmente, acho que a Isa tem uma habilidade fora da curva de conversa e a gente consegue aprender muito uma com a outra, sabe? Seja no shopping, gastando dinheiro, seja num O dinheiro que a gente não café, tem. num café, os planos que a gente faz, tudo, de certa forma, sempre dá muito certo. E eu acho que é essa a alma do One More Thing e é isso que a gente quer passar aqui. Uma coisa legal também é que uma coisa que eu deixei bem clara pra Nika e é uma coisa que a gente tem em comum, assim, de ideia, é que quando a gente teve a ideia do One More Thing, e a gente estava conversando sobre isso e como a gente queria fazer, eu deixei bem claro pra Nika que eu não queria algo que seja, assim, um peso, sabe? Eu quero que seja algo natural e muito legal. Que não seja engessado, né? Exato. E, tipo, que não seja como se fosse um trabalho, porque não é um trabalho, é algo à parte que a gente tá fazendo porque a gente quer e porque a gente gosta. Porque, igual ela disse, tanto eu quanto ela, a gente gosta muito de comunicação. Tanto nas áreas que a gente tá, eu tô estudando, ela tá trabalhando, tem muito a ver com comunicação. Então, pra gente é algo natural, que a gente gosta e que a gente não tem vergonha e a gente quer fazer. A É gente isso. vai trazer convidados também. Exato. A gente quer trazer dinâmicas diferentes, como cozinhar, fazer Sim. receitas com convidados, é, trazer pessoas diferentes aqui e exercitar justamente aquilo que eu acho que a gente admira tanto entre a gente, que é a habilidade de sempre ter mais uma coisa para conversar, sempre ter mais um assunto, mais outra coisa que a gente pode passar horas conversando. Então, não é um nicho específico esse talk show. A gente vai trazer pessoas de esferas diferentes, tanto porque para que a gente possa aprender novas coisas também no caminho. A gente quer que seja algo pra gente, claro, também pra vocês que estão assistindo, mas pra gente, no sentido da gente se divertir. Então não é pra ser, por exemplo, a gente só vai falar de algo do meio gospel, porque a gente também vai falar, isso não é o ponto. Mas, tipo, ou a gente só vai falar sobre trabalho, sobre faculdade. Não, a gente vai falar sobre o que a gente quiser. E é isso. É Não é um isso. nicho específico, não é um trabalho,
mas é algo que a gente quis fazer, e eu acho que essa é a beleza do One More Thing, a gente fazer algo que a gente quer e que a gente gosta. Que acho que isso é o que geralmente dá o diferencial, entendeu? Bate Bola, com Nica. e Isa. A primeira pergunta é: quem demora mais pra responder mensagem? Eu. A Isa. Mas isso é algo recente. Eu não tinha, pelo menos Nica, não tinha essa queixa com ela. Ultimamente, eu tenho tido, assim, de férias, estudando, nos últimos meses, em qualquer cenário, a Isa tem demorado muito pra responder mensagem. Mas assim, originalmente eu não considerava nenhuma de nós duas com problema, assim, pra responder. Eu sempre tive mesmo. Até porque se eu não tô te respondendo, ela sabe que eu tô ignorando propositalmente. É porque geralmente quando eu faço não é proposital, mas Quando eu enfim. não respondo alguém, eu não quero responder. É muito claro, porque eu vejo mensagem. Então, e também meus pais não me criaram pra isso. Pra quê? Pra não responder. Ah, meus pais me criaram. Doce ou salgado? Doce. Acho que eu sou 100% salgado. doce. Nossa. Doce, qualquer momento. Momentos que eu quero doces, que eu quero salgado especificamente, são momentos específicos. Mano, uma curiosidade sobre mim é que eu prefiro comer primeiro doce e depois o salgado. O Eu que é meio acho esquisito. muito esquisito. Isso não faz sentido nenhum. Mas é porque na minha cabeça, quando você come o doce, você tem que quebrar ele. Porque fica muito doce. Aí você come o salgado. Você tem que quebrar ele. Quebrar o ego do doce. Quebrar o ego do doce. Quem é mais organizada? Eu! Obviamente. É óbvio que sou eu. Sou muito desorganizada. A gente tem um Notion inteiro de gestão da One More Thing que eu criei em tipo 20 minutos. E a única tarefa que a Isa tinha, que eu coloquei pra ela 2 dias atrás no nosso database de tarefas que a gente tinha, a Isa não fez. Palmas! Palmas pra Isa. Uma qualidade que você admira na outra. Oh. A Isa, ela é tipo minha amiga. E eu sou muito legal, então, tipo, isso é uma Tá, eu vou falar enquanto isso. Eu acho que apesar de, às vezes, a Nika não querer fazer alguns rolês, tipo, igual a gente foi nesse Pengai e ela não queria ir no brinquedo que eu queria porque era muito radical. Só que não era, não, Eu mas morro enfim. de medo, eu sou medrosa. Curiosidade Mas, sobre apesar mim. disso, ela é muito parceira. Tipo, quase todo dia a gente tá. Quase todo dia nessas férias a gente tá fazendo alguma coisa. Até fora das férias. É, eu acho que é isso. Tipo, Fora das férias. A aula da Isa acabou 11 8 horas horas, da noite. 11 horas da Isa. E aí, onde vai ser hoje? E aí, onde que a gente vai Onde fazer? que é hoje? Onde que é mais tarde? Exato. É isso. E eu topo, com certeza absoluta, eu tô lá. É uma qualidade sua também, é algo que eu diria sobre você, assim. Apesar de, às vezes, você ter umas ideias loucas, Isso é verdade. tipo, muito malucas. O que você acha? Eu te superei com a ideia do One More Thing. Foi algo que eu definitivamente não faria num dia normal. É, foi tipo do nada. Algo que é uma grande qualidade da Isa, ela é muito parceira. Muito mesmo. Eu acabei de falar Mas- isso. Você não pode falar isso. Mas também é uma grande qualidade sua. Mas você consegue ir um pouquinho além. A Isa é uma pessoa muito leal. Não que eu não seja, mas a Isa tira isso de letra. E outra qualidade sobre você também é que, por mais que você seja uma pessoa 100% comunicadora e tal, você também sabe ouvir. Você é uma ótima ouvinte. Ótimo ouvinte. Tipo assim, você é uma matraca, de fato. Eu acho que nós duas somos matracas, mas eu tenho essa dificuldade maior de ouvir quando eu tô, tipo, animada, conversando sobre algo que eu gosto. Mas você não, você, tipo, consegue ouvir, consegue parar, consegue criar uma linha de raciocínio e você tem uma oratória muito boa também. Isso é uma qualidade que eu admiro em você. O que ninguém imagina sobre a gente à primeira vista. Que eu sou muito desorganizada? Deixa eu pensar, uma coisa que ninguém imagina sobre mim. Eu acho que agora já é comum para as pessoas, mas que eu já falei muito. Mas até um tempo atrás ninguém sabia o quanto eu sou fissurada por música country. Tipo, dos Estados Unidos. Sertanejo, espanhol também, eu escuto. Paraguaio, tudo. Eu escuto tudo, 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 tudo.
escuto modão, tudo que vocês pensarem. E eu acho que eu, como sempre fui fã de diva pop, entre outros, não acho que seja uma característica que todo mundo espera de mim, necessariamente, assim. Que mais? Deixa eu pensar numa coisa relevante, né? Trazer uma pauta relevante agora. Mano, eu acho que ninguém imagina o quanto eu tô disposta, por exemplo, a, tipo, servir, por exemplo, em alguma coisa da igreja. Tipo, ninguém imagina, acho que isso, porque às vezes olham pra mim e falam, tipo, ah, mano. A nossa frequência, às vezes, é um pouco duvidosa, assim. Não falo nem disso. Eu falo, tipo, em acampamento, essas coisas. Ou, tipo, sei lá. Porque às vezes olha pra gente, assim, e fala, ah, mano, muito menininha, assim, e tal, não vai querer. Não, eu sou. Eu sou muito. Enfim, mas... Meu, eles... Mano, os acampamentos aqui, eles literalmente pegam sapos no meio do mato pra colocar no quarto de outras pessoas. Isso é normal. Eu, literalmente, nunca vi isso em toda a minha vida. Mano, isso é a coisa mais normal do mundo. Mas, enfim. Inclusive, lá no PV, a gente já colocou uma vaca, uma galinha dentro do quarto. Uma vaca. Mano, uma vaca. Sapo é o de menos. Já fez cercadinho com a vaca. Só faltou... fez uma praia, mas Gente, isso é uma realidade pra mim que... Desculpa, gritante que eu cresci no Teen Street, né? Não, É muito gritante, porque, diferente. gente, isso não existe. Mano, pra mim isso não existe. Eu sou muito mimizenta mesmo, com inseto. Eu tenho pavor de inseto, pavor. Nossa, pior que eu também não gosto de inseto. Tipo assim... Só que, mano, a convivência, tipo, o nível de tolerância que vocês têm nos acampamentos com isso, pra mim é simplesmente surreal. Mano, pior que, tipo assim, eu tenho muito medo de louva-a-Deus. Tipo assim, acho que eu prefiro que pareça uma cobra do que um louva-a-Deus. Com todo respeito a Deus. Mas fiquem louva-a-Deus. Qualquer coisa que vier, gente, qualquer coisa que vier pra mim é meu último dia na Terra. Não, Eu detesto, tipo, detesto mesmo. Um lugar que vocês sonham em conhecer. Um lugar que nós sonhamos em conhecer. Alpes, Cape Cod, Massachusetts. suínos. Eu também gostaria muito de conhecer a Suíça. E eu acho muito esquisito, tipo, o povo que vai... Na verdade, eu acho chique. O povo que vai, tipo, só pra um país da Europa, não tem essa maturidade. Tipo, eu quero conhecer tudo. Quero conhecer a Eslovênia. Geralmente, quando a pessoa faz isso, é porque ela tá sem dinheiro, né? Não, na verdade, é que ela tem dinheiro pra Não, mas voltar é porque, mais tipo, vezes, né? Na minha concepção. Sei lá, na verdade. Não sei. Eu penso dessa forma. Tipo, Depende, né? a pessoa que vai... Por exemplo, a Lele Bournier, ela foi pra Itália, só pra Itália, pra comemorar o aniversário dela, de 30 anos. Eu acho, Realidades 30. diferentes mesmo. Tipo, eu acho muito chique isso. Tipo, vamos apenas pra Espanha. Oi? Mano, eu quero fazer Espanha, Londres, Eslováquia, Noruega, Iceland, como que chama? Iceland, como que é? Islândia. Islândia. Gente, Islândia é um país lindo. Lindo, perfeito, maravilhoso. Mano, a verdade é que eu quero conhecer todos os lugares do mundo. Tipo, isso é verdade. Uou. Eu quero muito Uou. conhecer. Uou. Sim, eu também. Exceto a Índia. Exceto, Mano, tipo... exceto a Austrália. Eu não gosto muito da Austrália. Gente, eu não... Mano, por 1 bilhão, 1 trilhão de reais agora na minha conta, se conhecer a Austrália. Querido. Mano, tipo assim, na praia, Não. sabia que na Austrália tem crocodilos do mar? Tipo, você tá lá e aí do nada tem um crocodilo na praia. Mano, imagina só, tipo, Isso é você bizarro. tá lá você tá lá no banheiro, aí, opa, vou ter que matar Um uma morcego desse tarântula, tamanho. uma aranha gigantesca, peluda. E eu, hein, se você quiser ir, pode ir. Sendo não eu, confio. arroche. Pode arrochar. Eu fico longe, eu mantenho distância. A Índia é a mesma coisa. Se tem um lugar que eu não tenho coragem de conhecer, é a Índia. Por vários motivos. A culinária local. Países asiáticos, assim, de modo geral. Eu conheceria. Eu acho que a Coreia, eu conheceria a Coreia. O Japão eu iria. A China eu não iria. Eu não sei, é só uma seletividade, assim, é normal que eu tenho. Mas Nada contra a China, tá? nada contra a China. Uma música que define a gente. Uma música, se a gente pudesse escolher uma música. She's from Texas, I can tell by the way. Mano, na Expo Engá, de 5 em 5 segundos a gente Mano, cantava tava essa música. insuportável. Não tava dando. Tipo, total. Mas, enfim, é o momento.
Uma música que, tipo assim, todos os anos ganha de mais escutada, mais ouvida. Arigato! Egito! Eu acho que uma música que me define muito é Wicked Game. Eu gosto The world muito. was on fire. Eu nunca mais vou fazer isso na vida. Eu amo essa música. E eu também amo muito o cantor dessa música. Eu gosto de todas as músicas dele. E ele, tipo, é de muito tempo atrás, assim, que ele era famoso. Então, nossa, eu sou tão descolada, tipo, eu escuto ele ainda. Mas, tipo, ele não tem... Mano, ele não tá na Billboard mais, entendeu? Então, tipo, ele não é tão escutado, mas eu amo ele. E essa é a minha música favorita, assim. Mano, eu gosto muito dessa música, inclusive. Mas, tipo assim... Há um tempo atrás, eu vi no seu Instagram que você postou que você gostava muito de Viena, Billy Joel. Mano, enjoei. Toda vez que eu escuto essa música, eu lembro da Isa. Sério? Sim, toda vez. Eu lembro de você. Mano, eu não sabia disso. Viena, wait. Eu tô insistindo em fazer isso. Eu preciso parar You know, com isso. wait for you. Uma música que, tipo, desde quando eu era pequena, era a minha favorita. Era Summer on the Window. Não conheço. Toca até em Grey's Anatomy. Tipo assim, hoje em dia ela tá mais conhecidinha. Grey's Anatomy é aquela série que tem 20 temporadas e cada episódio toca pelo menos umas 5 músicas. Não, mas é nas primeiras, então. Ah, entendeu. É de boa. É, eu gosto muito de Grey's Alguém Anatomy. chegou. Alguém chegou. Arigato! Egito. Outra curiosidade sobre mim, eu sei todas as músicas da Ariana Grande. Eu gosto muito de Lagoon Todas. também. Da Todas. Lagoon, né? A Isa gosta muito de Lagoon. Toda vez que eu escuto Lagoon, eu lembro da Isa também. Mano, toda vez que eu escuto a Ariana Grande, eu lembro do Henrique. Que ele também O tinha Henrique, favorita dele, o né? Henrique é um grande fã de Ariana Grande também. Perdão, E ele também nossa, deve muito. compartilhar da mesma habilidade. Eu sei todas as músicas da Ariana Grande. E qualquer uma que tocar em menos de 1 segundo, 2 segundos, eu vou saber qual é. Até as que nunca foram lançadas. Não me orgulho disso. Inclusive. Não vazem músicas dos artistas, tá bom, pessoal? Mas eu conheço todas as músicas da Ariana Grande. Saideira. 3 palavras pra definir a One More Thing. Tá, descontração. Não, Contração. Conversa, risadas e pessoas. Legal. Roubou 2 minhas. O mais Anyways. genérico possível. Amizade, lealdade e comunicação. Então foi isso, pessoal. Esse é o nosso episódio piloto do One More Thing. Espero que vocês gostem desse novo projeto, desse novo capítulo das nossas vidas. E é isso. Fiquem ligados para os próximos episódios. Beijos.